Paz, queridos, boa noite. Estamos aqui dando início a mais um culto, Nesse momento diferente para todos nós, Confesso que eu também não tenho muita habilidade de estar aí nas mídias sociais, também estou aprendendo, mas se Deus quiser vamos falar o nome dele aonde tiver oportunidade, nós temos que falar. Antes de iniciarmos, gostaria de só fazer uma oração, Pedindo para Deus dar o direcionamento. Lógico, nós queremos estar na igreja, queríamos poder abraçar os irmãos, queremos estar todos juntos, mas infelizmente não foi possível. Mas que Deus abençoe a todos vocês. Esse vídeo ele vai ficar gravado depois a gente manda o link no grupo da igreja também, para o pessoal estar vendo a ministração da mensagem aí durante a semana, tá bom? Vamos orar? Pai, nós somos gratos pelo privilégio e oportunidade que temos de estarmos aqui para juntos prestarmos um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Nós aqui, os nossos irmãos em suas casas, mas o Senhor é um Deus onipresente, o Senhor está em todo lugar. Então, meu Deus, alcance aonde esse vídeo chegar, onde essa mensagem chegar, que o Senhor alcance esses corações, levando paz e refrigério na alma, e o principal, meu Deus, nós venhamos entender a sua mensagem. É isso que nós queremos nessa noite, nós queremos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Estamos passando um momento difícil no nosso país, mas sabemos que o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, tudo vai bem, tudo vai dar certo. Nós temos a consciência, a certeza que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, meu Deus, fica conosco, nos abençoe, nos guarde e que essa palavra alcance todos que estarão ouvindo. É no Teu nome que pedimos e já te agradecemos. Amém? Queridos, eu não sei se você tem a oportunidade de ter uma Bíblia aí. Se você não tiver, não tem problema, você pode acompanhar, Eu sei que muitos hoje vê a Bíblia pelo próprio celular, E você está vendo pelo Facebook, então você não vai poder ver a Bíblia aí pelo celular. Mas se você tiver uma Bíblia aí aberta, perto de você, eu vou ler um texto. Na verdade, são dois textos, É Isaías capítulo 5 e Jó capítulo 30, versículo 26, Eu vou ler aqui. A idade chegou, então preciso colocar o óculos aqui, tá bom? Diz assim: mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam, Esse é um texto de Jó, falando do momento que ele estava vivendo, das lutas, das dificuldades, das tribulações. Mas eu quero ler um outro texto, complementando, que tem a ver com esse também, que é o capítulo 5 do profeta Isaías. Vou ler o capítulo todo, depois nós vamos estar aqui comentando, falando a respeito desse texto. Então, Isaías capítulo 5. Se tiver o tempo para eu poder ver depois. Isaías capítulo 5 diz assim: cantarei ao meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada, nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, olha que coisa interessante. A vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas não ouviu gritos, de aflição. Olha que coisa interessante, O profeta Isaías, ele
faz uma analogia aqui de Deus com o seu povo. Ele fala que um amigo dele tinha uma vinha. Vinha, todos nós sabemos que é uma plantação de videiras, de uvas, né? Para produzir uvas, para fazer o vinho, que era muito usado naquela época. E aí ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele procurou uma terra boa, ele comprou aquela terra, ele colocou adubo, ele preparou a terra, ele deixou as condições ideais para produzir, para aquela plantação dele gerar muitos frutos. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Ele construiu a prensa para poder espremer as uvas depois. Tudo o que precisava, ele fez. E depois dele ter feito tudo isso, o que veio na cabeça dele? Eu vou ter uma grande produção. Vai acontecer, a hora que chegar o tempo da colheita, eu vou colher bastante coisa, né? A produção minha vai ser grande. Mas olha o que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, a produção dele não produziu nada. Ele esperava uvas boas, mas só deu uvas azedas. Olha que interessante. Ele esperava uvas boas, mas só deu uva azeda. E por mais que ele tentasse fazer aquela videira dele dar frutos bons, dar uvas boas, ela não dava. Aí ele chegou a um ponto que ele se irritou. Ele simplesmente falou: não vou mais cuidar dessa videira, não vou mais fazer produção nenhuma nessa terra de videira. Quer saber de uma coisa? Em vez de videira, em vez daquelas videiras bonitas, frutíferas, produzindo um monte de cachos de uva para fazer vinho, eu vou fazer um pasto. E o texto diz que ele foi lá e derrubou tudo. Pegou lá, foi derrubando, né? Nos dias de hoje ele pegaria um trator com arado, estaria derrubando tudo, remoendo a terra e fazendo dali um pasto. Olha que interessante. A videira, ela era protegida, né? Para os animais não chegar ali, mas ele falou: não, vou derrubar até a cerca. E aí ele derrubou a cerca, ele acabou com tudo. E aí ele fez dali um grande pasto. Aquilo que era para ser algo bonito, algo bem visto, aquilo que era para produzir uvas, de repente ficou um pasto que não produzia nada. Simplesmente um pasto para ser pisado pelos animais. Foi isso que ele fez. Por quê? Tamanha a decepção dele, tamanha a angústia dele com aquela videira. Porque o texto diz que ele fez tudo que ele podia ter feito. Ele fez tudo que ele podia ter feito. E aí ele pega e faz o que agora? Não tem mais o que fazer. Vou simplesmente pegar e destruir. Vou simplesmente pegar e destruir a minha videira. Vou acabar com ela. E ele fez exatamente isso. Agora, sabe por que ele fez isso? Porque ele deu todas as condições daquela videira produzir. Ele deu todas as condições da terra. Ele pegou uma terra fértil. Ele pegou, comprou as melhores sementes. Ele colocou, nos dias de hoje, né? Ele colocou adubo, ele arou, ele fez tudo o que ele podia fazer. Só que o que aconteceu? Ela não produziu. Pelo contrário, o texto diz que ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Só deu uvas azedas. Agora, queridos, vamos entender uma coisa. O que esse texto revela para nós? Ele se complementa, porque ele continua aqui falando. No versículo 7, a gente vê que Deus, fazendo uma analogia com esse texto, ele pega aqui o versículo 7 e diz assim: pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Olha que coisa interessante. Deus está falando exatamente isso. Ele separou um povo. Ele escolheu um povo. Esse povo, ele deu total condição para ser um povo que praticasse o amor, que praticasse a justiça, que praticasse a retidão, que adorasse e amasse ele, que cumprisse os mandamentos dele. Mas infelizmente esse povo também não produziu o que era para produzir. Em vez de produzir retidão, em vez de produzir justiça,
eles produziram foi derramamento de sangue. Eles oprimiram os seus próprios irmãos, eles se aproveitavam do órfão, da viúva, do necessitado. E é aqui que Deus fala, assim como esse homem fez com a videira dele, infelizmente chega momentos que Deus também tem que deixar a justiça dele prevalecer. Olhe como nós estamos vivendo um momento de crise. Ela não é uma crise localizada, não é o Brasil que está em crise, é o mundo que está em crise. O que fazer quando as coisas não saem como a gente planejou, né? Olha, interessante, quando as coisas não saem como a gente planejou, o que a gente tem que fazer? Deus é a mesma coisa. Deus, ele planejou que o povo ia andar com justiça, com retidão, ia amar, ia fazer as coisas certas, mas não foi isso que o povo fez. Pelo contrário, o povo se desviou dos caminhos do Senhor, fez o que não era para fazer. Querido, quem é esse povo? Somos nós. Olha aqui para mim e olha aí para você, porque a gente tem que fazer uma autocrítica a nós mesmos. Vamos ver o que Deus investiu em nós, como igreja. Não vou nem falar como o planeta Terra, vamos falar como igreja. Como Deus investiu em nós? Da onde Ele nos tirou? O que Ele fez para que nós viéssemos a produzir frutos dignos de aceitação? Ele fez todo o papel dele, mas eu e você, muitas das vezes, a igreja de Cristo não tem feito. E é por isso que às vezes nós vemos essas consequências. Olha o que esse vírus fez. Já que esse vírus... São 7 bilhões de pessoas no mundo que vão sofrer o efeito desse vírus, de uma forma direta ou indireta. Não vai ter lugar no mundo onde não vão sofrer as consequências, seja pelo problema econômico, seja pelo problema de saúde. Vão pagar um preço muito alto, né? Nós vemos que na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, a gente se frustra muito quando as coisas não dão certo, né? Eu, conversando com um amigo meu, a filha dele ia casar, o filho dele, na verdade, ia casar agora, em abril, né? No começo de abril agora, primeiro final de semana, e estava tudo certo, buffet, convidados, salão para a noiva ir lá se produzir, estava tudo preparado. Mas de repente veio tudo por água abaixo. Eles tiveram que mudar tudo, tiveram que cancelar o casamento. E outra, e não é cancelar, vou fazer o mês que vem, vou fazer a semana que vem. Não dá para saber nem quando vai dar para casar. Isso mostra que nós somos insignificantes. Nós planejamos, nós fazemos planos, nós achamos que as coisas vão acontecer do jeito que a gente imagina e de repente as coisas não fluem, as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. Eu estou falando em casamento, né? Alguém que ia casar, mas e você que casou? Você casou e também o seu casamento não deu certo, seu esposo não foi aquele príncipe que você imaginava que ia ser, a sua esposa não foi aquela mulher virtuosa que você achou que seria também. E agora? Nós temos crise de diversas formas. Vamos imaginar você que tinha programado uma viagem, né? Você programou uma viagem, você falou, agora eu vou viajar, agora eu vou conhecer um país, ou vou para o Nordeste, sei lá, para qualquer canto do mundo aí, ou mesmo do Brasil, e agora você está proibido de viajar. Você tem o dinheiro, você tem a passagem, você tem o hotel, você tem tudo, mas você não pode ir. Olhe como que a nossa vida é um piscar de olhos, é um abrir e piscar de olhos, como o Tiago diz. O que é a nossa vida? É um vapor que aparece agora e depois se vai. Querido, esse vírus tem que revelar muitas coisas para nós. Ele tem que revelar que a gente tem que se conhecer, que as nossas motivações e os nossos focos, eles estavam equivocados e errados. Não estou aqui generalizando. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, ele falou que esse ano seria o ano de crescimento do Brasil, esse ano seria o ano que nós íamos decolar como economia. Estava tudo programado. Na cabeça dele, tudo estaria dando certo. De repente mudou tudo. Foi um tsunami, foi um terremoto que veio aí e abalou a todos nós. Não só todos nós, mas abalou o mundo inteiro. Essa pandemia, querido, sabe o que ela fez? Ela veio para nos nivelar.
Porque nós mesmos somos preconceituosos, nós mesmos relativamos muitas coisas, porque a gente se julga inferior. Então a gente vê uma pessoa que tem muito dinheiro, a gente não tem, a gente se julga inferior. A gente fala assim, fulano tem dinheiro, não tem, mas olha agora, nos nivelou. Não importa quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, está todo mundo sofrendo as consequências. Quem tem dinheiro queria viajar, quem tem dinheiro está perdendo dinheiro agora. Ele tinha uma empresa, ele tinha um comércio, ele não está ganhando dinheiro, então ele também está apavorado. Você está apavorado porque não tem dinheiro, você que não tem dinheiro. E quem tem dinheiro também está angustiado e apavorado. Por quê? Porque ele está perdendo dinheiro e perdendo muito. Então, essa pandemia, ela nivelou, ela fez a gente sentir que somos todos farinha do mesmo saco, estamos todos no mesmo balaio. Não importa se você está na Europa, se eu tivesse hospitais, e aí? Aonde está morrendo mais gente, sabe onde é? Na Europa, onde tem os maiores recursos, os maiores hospitais. Então esse nível, ele foi, de certa forma, ele está sendo benéfico, porque ele está mostrando para nós que nós somos insignificantes na nossa arrogância, na nossa ignorância, na nossa prepotência, achando que somos bons, achando que somos melhores que os outros, achando porque temos um pouco de recurso, achando porque temos um nível de escolaridade muito bom, e de repente tudo vai por água abaixo, tudo desanda, tudo faz com que a gente volte a estaca zero. Esse vírus, querido, mostra, sabe o que? A nossa fragilidade. E aqui eu estou falando no contexto geral, seja você que está aí me vendo, que é membro da igreja, você que não é membro da nossa igreja, mas vai ver esse vídeo, seja você que tem dinheiro, você que não tem dinheiro, esse vírus mostra a nossa fragilidade, somos todos frágeis, somos todos pequenininhos. Então, o que a gente tem nesse momento? Aqui vai um conselho, então. Aqui vai uma reflexão. Eu ouvi uma frase, não lembro de quem eu ouvi, né? Às vezes eu vou falar coisas aqui que talvez você já viu, algum pastor, alguém falando. Eu ouço muitos pastores também, vejo muitos vídeos na internet, vejo muitos livros, e às vezes eu vou repetir palavras aqui que alguns já repetiram. Isso não quer dizer que eu estou fazendo prática, eu estou imitando fulano, cicrano, mas se tem coisas boas eu vou falar, né? E eu vi uma reflexão que falava assim: nada é em vão. Sabia? Nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Então vamos fazer um comparativo. O que está acontecendo com o mundo é bênção? Ao olhar do mundo inteiro, não é bênção. Isso é uma maldição, isso é uma praga, isso veio para acabar com a economia do mundo, isso veio para acabar com a minha vida. Tudo bem, é a pessoa, cada um vê as coisas como ela quer enxergar. Então, não é bênção. Tá, querido, mas então, se não é bênção, como eu falei aqui a reflexão, nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Então, o que nós podemos aprender agora? Então vamos lá, é isso que eu queria compartilhar com você. Depois dessa explanação, eu queria compartilhar isso. O que eu e você podemos aprender com esse vírus, com essa crise, e até mesmo com esse texto que eu li aqui de Jó e de Isaías. A primeira coisa que a gente tem que aprender é fazer a autocrítica nós mesmos e se enxergar. E ver o quanto nós somos ingratos. Somos ingratos. Goste você ou não goste, somos ingratos. E eu não estou falando aqui como igreja, estou falando como ser humano. Nós somos ingratos. Não importa o que aconteça, nós sempre vamos reclamar. A gente reclama de tudo para nós é motivo de reclamação. A gente sempre tem um motivo para reclamar, não importa como as coisas aconteçam. Nós sempre vamos estar reclamando, nós sempre vamos estar questionando tudo que acontece. A gente não consegue parar e refletir, o que eu posso aprender com esse vírus? Vou dar alguns exemplos para você. Antes do vírus, você reclamava? Não? Ai, parabéns, você vai ser arrebatado, se você não reclamava de nada. Mas eu acho que você é igual eu também reclamo. Ter uma dificuldade, uma coisinha, a gente vai lá e abre essa bocona e começa a murmurar, começa a reclamar. Então, antes do vírus, sabe o que a gente fazia? A gente reclamava que não tinha tempo.
Então, antes do vírus, porque eu estou trabalhando, eu tenho 2 empregos, eu não tenho tempo para ficar em casa, eu não tenho tempo para ficar com a família, porque eu não tenho tempo para pescar, eu não tenho tempo para passear, eu não tenho tempo, eu queria ler um livro, e os religiosos? Nossa, eu queria tanto ler a Bíblia, mas não tenho tempo, trabalho em 2 empregos, estudo, faço faculdade, faço isso, faço aquilo. Beleza, meu irmão, Deus te abençoe. Agora você já leu a Bíblia inteira, né? Em 84 horas a gente consegue ler a Bíblia inteira. Em 84 horas. Quantas horas você teve disponível na sua casa desde que começou esse coronavírus aí? Em 84 horas você consegue ler a Bíblia inteira. Quantas 84 horas você já teve aí durante essa semana que você está confinado? Você leu a Bíblia inteira? Não. Você leu, parabéns, querido, Deus te abençoe. Mas infelizmente a maioria não está lendo um capítulo da Bíblia por dia. Mas quando não tinha tempo, ele reclamava que ele não tinha tempo para ler a Bíblia. Ele reclamava que não tinha tempo para ficar com a família. Ele reclamava que não tinha tempo para ficar em casa. Ele reclamava que trabalhava muito. Trabalhava 8, 10, 12 horas por dia. Trabalhava em 2 empregos. Então o trabalho dele tomava todo o tempo dele. Reclamava da escola. Tem que estudar, não tem tempo de orar, não tem tempo de falar com Deus, não tem tempo de fazer o bem para as pessoas, não tem tempo de ajudar alguém, porque eu trabalho, eu estudo, eu tenho meus compromissos. A gente reclamava de estar junto de pessoas. Eu não aguento mais, eu estou lá com um monte de gente. Se eu pudesse, eu ia para uma ilha deserta. Eu não vejo a hora de chegar final de semana. Todo mundo trabalha na expectativa de chegar ao final de semana. Para quê? Para ficar em casa. Olhe como nós reclamávamos anteriormente. Olhe como nós reclamávamos antes do vírus. Antes do vírus nós reclamávamos. Agora chegou o vírus. Agora não tem por que reclamar, porque o vírus veio para combater tudo aquilo que a gente reclamava. Antes do vírus a gente reclamava do trabalho, da casa, da família, que não tinha tempo. Agora o vírus está até nos ajudando. Está até nos ajudando. Porque aquilo que a gente reclamava que não podia fazer, agora a gente pode fazer. Agora a gente pode ficar em casa. Agora a gente pode ficar com a família. Maravilha! Ficar com a esposa, ficar com os filhos, ficar em casa, brincar com o cachorro. Arrumar aquela coisinha que a gente queria arrumar em casa e nunca tinha tempo. Aquela parede suja lá, que você sempre dava desculpa para a esposa, né? Que não tinha tempo para pintar a parede. Amor, eu trabalho final de semana, chego em casa cansado. O quintal que estava lá cheio de mato, né? Você falava que não tinha tempo, agora não, agora deu tempo. Agora você arrumou sua casa, agora você arrumou aquelas gavetas, sabe aquelas gavetas tudo bagunçadas? Aquelas gavetas lá, tudo bagunçada, roupa íntima na gaveta de camisa. Agora não, agora você deu um jeito, você arrumou tudo. Você fez aquela faxina, né? Aquela roupa que você não usa faz tempo, né? O que você fez agora? Agora você já separou para doar? Maravilha! Então não temos mais do que reclamar, beleza? Não. Sabe por quê? Porque nós somos seres reclamões. A gente só sabe reclamar. A gente só sabe questionar. Porque agora a gente está reclamando. Sabe por quê? Meu Deus, eu não aguento mais ficar em casa. Eu quero ir trabalhar. Não, né? Meu Deus, eu não aguento mais ficar em casa. Sabe aquele filho, aquela filha? Quanta tarefa, porque eu tenho que acordar cedo para ir para a escola. A maioria dos filhos já está com saudade da escola. Você que reclamava da faculdade, agora está com saudade da faculdade, dos amigos. O que eu quero que você entenda é que antes do vírus, nós reclamávamos. Agora, depois do vírus, nós continuamos reclamando. Por quê? Porque nós somos esse tipo de gente que só reclama. Reclama. Nós reclamávamos que não tinha tempo de ir na igreja. Né? Trabalho, por causa da escola. E aí? A igreja é você. Eu tô aqui dentro da minha casa, com a minha família, fazendo um culto. Eu não preciso de tempo. Eu não preciso de uma igreja com microfone, com músico, com violão, com toda a estrutura para adorar a Deus, para aprender da palavra de Deus, para cultuar a Deus. Não posso fazer isso na minha casa. Então agora é hora de você aprender também que não dá mais para dar desculpa. A gente não pode mais dar desculpa, a gente tem que encarar, ver a realidade. Nós estamos aprendendo, querido. Sabe o que nós estamos aprendendo? Que nós somos uma geração ingrata. Olhe as pessoas lá atrás. Você está olhando o seu sofrimento. Assista filme de guerra. Eu gosto muito de filme de guerra, né? Somente da Segunda Guerra Mundial,
que é um filme que deu para pegar muitas imagens, e a gente vê as coisas que aconteceu, como as pessoas morriam, como as pessoas sofriam, gente. Fome, pessoas morrendo de fome, pessoas sendo mortas, esquartejadas, de todas as formas. Mas não, nós somos a geração mais ingrata. Tudo a gente reclama, tudo a gente murmura, nada tá bom pra gente. Pelo amor de Deus, que se você tem esse hábito de reclamar, pare de ficar vendo Facebook, pare de ficar vendo televisão, pare de ficar assistindo coisas que só vai te colocar para baixo, porque essas coisas ela potencializam o que você já é. Se você é um reclamão, toda dificuldade que você vê, você potencializa. Então a televisão fala que vai ter crise, essa crise vai ser estrondosa, acho que eu vou morrer de fome. Você potencializa a crise, você potencializa as coisas ruins. Então, vamos aprender com essa crise a não sermos ingratos, porque nós somos a geração mais ingrata que já viveu nesse mundo. Por quê? Porque nós temos condições, querido, que os nossos antepassados não tinham. Eu duvido assistindo, você membro da igreja e está passando fome, eu vou bater em você, porque era só você nos procurar. Eu duvido que tenha alguém passando fome que está vendo esse vídeo. Você pode estar preocupado de lá na frente passar fome, isso é uma coisa, mas que você está passando fome não está. Na sua casa tem comida, na sua casa tem água, você está conseguindo tomar banho, você está conseguindo se alimentar. Talvez você não está conseguindo se alimentar no fast food, nos restaurantes que você ia, mas você pode ir lá fazer a sua comida, você mesmo praticar lá a sua culinária. Olhe como nós somos uma geração ingrata. Temos casas que nos protegem da chuva. Estamos bem, mas não, a gente está pensando lá na frente, vamos viver hoje, vamos viver agora. Então essa pandemia, esse vírus, querido, ele está revelando que nós somos um povo muito ingrato. O problema não é o vírus, o problema não é a recessão, o problema não é o trabalho, o problema não é o governo, o problema somos nós mesmos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele ensina o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é ser grato. Ele fala, eu estou contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi tanto a lidar com a fartura como a lidar com a dificuldade. Estou contente em toda e qualquer situação. Esse é o nosso desafio. É isso que nós temos que fazer. Pelo amor de Deus, é só agradecer a Deus. A Bíblia diz o que em Timóteo, tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes, que você tem muito mais que você precisa. Eu vi um estudo das pessoas falando que hoje daria para vivermos com 5% das coisas que nós temos. Os nossos antepassados lá atrás, eles viviam com aproximadamente 5% do que nós temos. Alguns séculos atrás não tinha energia, não tinha essa mordomia, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada dessa mordomia que nós temos, não tinha água encanada em casa e as pessoas viviam. Ferro de passar roupa, máquina de lavar, micro-ondas, fogão, batedeira, tanta facilidade, carros, tanta facilidade que nós temos hoje, mas mesmo assim nada está bom para a gente. Lá atrás as pessoas viviam com muito menos e eram felizes. O que predomina hoje, querido, é esse sentimento de ingratidão. E isso traz uma consequência, que é, sabe o que? A infelicidade. O que a gente mais percebe hoje? Pessoas infelizes. Não importa o que elas tenham, aonde elas moram, o quanto que elas ganham, a faculdade que elas têm, as viagens que ela fez, não importa. Não é o nível social dela que distingue dela ser feliz ou não. Pelo contrário, por causa da nossa ingratidão, o que predomina hoje é um sentimento de infelicidade. Por isso que nada vai estar bom para a gente. Você está trabalhando, não está bom. Você está em casa, não está bom. Você está na escola, não está bom. Você fica em casa também, não está bom. Você tem dinheiro para viajar, não está bom. Você não tem dinheiro para viajar, também está bom. Está entendendo? O problema não é a circunstância, o problema somos nós. É nós que perdemos essa sensibilidade, é nós que perdemos essa capacidade de olhar para si e falar, Senhor, obrigado, de dependermos de Deus dia a dia. Nós não queremos Deus, nós queremos ser Deus. Tem um livro, Pastor Imperfeito, esse livro é maravilhoso, ele fala isso. As pessoas não querem Deus, elas querem ser Deus. Porque o que é quando eu quero Deus? Eu me submeto à vontade de Deus. Sabe qual que é a vontade de Deus? Que eu pratique a justiça,
que eu ame o próximo, que eu ame o meu inimigo, que eu ajude o necessitado, que eu faça o bem para as pessoas que me perseguem, que eu bendiga as pessoas que falam mal de mim. Essa é a vontade de Deus. Mas não, eu não quero a vontade de Deus. Eu não quero Deus, eu quero ser Deus. Eu quero falar assim, tem um vírus aqui no mundo, e eu quero falar assim, vírus, vai embora. Pronto, tudo acontece como eu gostaria. Estou aqui tomando água. Senhor, que esse copo se transforme numa peça de ouro. Pronto, o copo transformou numa peça de ouro. Eu não quero Deus, eu quero ser Deus, eu quero falar e as coisas acontecer. Querido, preste atenção, Deus, Ele trabalha para nos aperfeiçoar. O propósito de Deus, como Paulo escreve em Filipenses 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e atingimos a medida da estatura do varão perfeito que é Cristo. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que nós nos parecemos com Cristo. Mas a gente não quer parecer com Cristo. A gente quer parecer com o Brad Pitt, a gente quer parecer com a Angelina Jolie, a gente quer parecer com aquele corrupto, safado, que tem dinheiro, mas é de forma injusta, e porque ele tem um carro bom, porque ele tem uma casa boa, a gente quer ser igual a ele. Não, querido. A gente tem que se enxergar. E é se enxergando que a gente faz as críticas a nós mesmos. E a gente fala, eu preciso ser igual a Jesus. E sabe o que Jesus é? Filipenses 2 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então, sabe, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 2 fala o quê? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo é aflição, tudo é correr atrás do vento. Para com isso, querido. Para com essa ilusão, porque senão você vai gerar infelicidade. Todo dia você vai gerar infelicidade. Olha aqui para mim, você nunca vai ser feliz. Ah, pastor, você está profetizando? Estou profetizando sim, estou falando e é uma verdade. Você nunca vai ser feliz na sua vida. Ai, pastor, misericórdia, você nunca vai ser feliz na sua vida, a não ser que você tome uma atitude e comece a partir de hoje a ser grato. Só é feliz quem gera gratidão todos os dias por aquilo que ele já tem. É impossível uma pessoa ser feliz se ela não for feliz e grata por aquilo que ela já tem. Não importa se minha casa é pequena ou humilde, Senhor, obrigado pela minha casa pequena ou humilde. Não importa se meu carro é velho, Senhor, obrigado pelo meu carro velho. Não importa se meu emprego ganha pouco, Senhor, obrigado pelo meu emprego que ganha pouco, porque tem de 13 milhões de pessoas, e infelizmente esse número vai subir muito mais, de pessoas que gostariam de ter um emprego para ganhar, nem que fosse essa mixaria que você está ganhando. Elas estariam extremamente felizes se elas estivessem empregadas ganhando o que você está ganhando. E você está trabalhando, está ganhando, mas você está infeliz. Tem pessoas que estariam muito felizes e gratas a Deus se tivesse a casa que você tem, que você acha que é ruim. Tem pessoas que agradeceriam muito a Deus se elas tivessem o carro que você tem, que você está achando que o seu carro é velho, que o seu carro não condiz com você. Então, querido, aprenda que a gratidão vai gerar em você felicidade, porque no fundo, sabe o que a humanidade quer? Sabe o que todo mundo quer? Sabe atrás do que todo mundo corre? É dessa tal felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter essa paz, como excede todo entendimento. Jesus em João ele fala: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Olha que diferença. A paz de Cristo é diferente, porque a paz de Cristo ela não está condicionada às circunstâncias, ao que nós temos ao redor. Não importa se é saúde, se é doença, não importa se é dinheiro, se é de escassez. A paz em Cristo está condicionada ao que a gente crê. E a gente crê que Deus ele é soberano em todas as coisas. Em todas as coisas Deus é soberano. Então, querido, o que predomina hoje é esse sentimento de infelicidade que é fruto da ingratidão. Porque nós estamos sempre culpando a Deus. Quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, gera alguns sentimentos em nós. O primeiro deles é de frustração. Eu fiz tudo para dar certo, como esse amigo de Isaías aqui, que ele fala, um amigo meu tinha uma vinha, meu vizinho tinha uma vinha, e ele fez tudo o que ele podia. Mas a vinha não deu a uva boa, a vinha só deu uva azeda, a vinha não produziu o que ele esperava que ela produzisse. Então, quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, gera frustração.
A frustração faz com que a gente, em vez de a gente aprender, não, a gente quer arrumar culpados. E sabe quem a gente mais culpa pelas coisas que não dão certo na nossa vida? Em vez da gente se enxergar e falar, a vida que eu estou levando, a culpa é minha. Não. Sabe o que acontece? A gente culpa Deus. Meu casamento não deu certo, Deus é culpado. Meu patrão não mandou embora, Deus é culpado. Fiquei doente, Deus é culpado. Tudo Deus é culpado. Você não ficou doente, não é porque você não se alimentou direito, você não fez, não cuidou da sua imunidade, não, foi relaxado, não cuidou da saúde, e aí qualquer coisa aí te derruba. Ah, meu casamento acabou, você tratava a esposa mal, você não era um bom marido, você não deu atenção para os filhos, você nunca dedicava tempo, e agora o seu casamento acabou, o culpado é Deus, querido. Vamos se enxergar, sabe, agora é hora de fazermos essa reflexão, olharmos para nós mesmos. Tem pessoas muito mais gratas, por muito menos do que nós temos, e essas pessoas estão extremamente gratas. Agora a gente só sabe reclamar. É o que eu falei, reclamação gera insatisfação, insatisfação gera tristeza, que vai gerar esse sentimento de infelicidade que todos nós temos. Agora sabe, de uma coisa puxa a outra. Então estou falando aqui de ingratidão, que vai gerar entre nós uma infelicidade, que é fruto do quê? De imaturidade. Porque é uma pessoa imatura. Uma pessoa que não sabe ver a vida da maneira correta é uma pessoa imatura. Você está com medo de perder a casa, está com medo de perder o emprego, está com medo de perder o carro, está com medo de perder o recurso que você tem. Tudo bem, então vamos lá. Vamos imaginar que o seu maior problema hoje vai ser o dinheiro. Foi essa a preocupação das pessoas. A pessoa não está preocupada, se minha mãe morrer, se meu pai morrer, parece que está preocupada só com o dinheiro. Agora era a hora de nós valorizarmos os nossos pais que estão vivos, nossos avós, nossos entes queridos, as pessoas mais velhas, podemos assim dizer. Por quê? Porque esse vírus, a probabilidade das pessoas com mais idade de desenvolver esse vírus, gerar uma crise respiratória é muito grande. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que valorizar essas pessoas mais velhas. Eu tenho que honrar mais minha mãe que está viva, mais meu avô que está vivo, mais a minha avó, mais a minha sogra, o meu parente lá, que o meu tio, sei lá, o seu vizinho, alguma pessoa que você considera. Nós somos daquela geração que tinha muito madrinha, né? Tinha madrinha, tinha um padrinho, né? Então a sua madrinha lá que fez o seu batizado, que já está velhinha, agora é hora de você valorizar essas pessoas. Mas não, o nosso problema é o dinheiro. Tá bom, então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que hoje acabou o vírus, voltou tudo ao normal, só que você está precisando de R$1 milhão. Você perdeu R$1 milhão e agora você quebrou e você precisa de dinheiro. Tá, deixa eu falar para você, você acha que é o dinheiro que vai fazer a diferença na sua vida? Se eu falar para você que tem pessoas que pagariam R$1 milhão pelos seus 2 braços, tá, dá os seus 2 braços e a pessoa te dá R$1 milhão, você daria os seus 2 braços? Você precisa de R$1 milhão, então a pessoa falaria assim, eu compro os seus 2 olhos, eu vou arrancar os seus 2 olhos e vou te dar R$1 milhão. Aí beleza, aí você está achando que o dinheiro é a sua maior necessidade? Querido, não é. Olha aí, você está vendo como nós somos egoístas, como nós somos ingratos? Nós somos ingratos. O dinheiro não é a nossa maior necessidade, querido. As maiores necessidades que nós temos, Deus nos deu de graça. Respirar, respira aí, vai, puxa aí, vai. Você que está aí na sua casa, com a sua família, não fica com vergonha não, vai, respira. Quanto você pagou para respirar? Não pagou nada. Tem pessoas morrendo, somente na Itália, porque não estão conseguindo respirar. Não tem respirador. Estão doentes, não tem respirador. Olha como nós somos ingratos. Em vez de eu ficar reclamando, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não tenho dinheiro, eu tenho que acordar todo dia cedo e falar, Senhor, obrigado que essa doença não me pegou, estou aqui respirando. Uma coisa tão óbvia, tão simples. Você tem que acordar de manhã e falar, Senhor, obrigado porque eu acordei mais um dia, eu estou vendo, eu posso trabalhar, eu posso me virar. Mas não, querido, então preste atenção, por que nós somos a geração mais infeliz da face da terra? Porque nós somos ingratos, isso gera infelicidade, e infelicidade é fruto de imaturidade, porque eu não estou vendo as coisas como elas realmente são. Eu estou com o olho maligno, eu estou com o olho ímpio,
Eu estou vendo com esses olhos mal, porque Jesus falou que tudo depende dos nossos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será trevas. Todo o teu corpo será trevas. Sabe o que eu estou falando para você hoje aqui? É que pode ser que a sua vida não vai mudar nem uma vírgula amanhã. Você vai acordar, a crise vai continuar, o vírus vai continuar, os problemas vão continuar, nada vai mudar. Mas se você mudar, amanhã você vai acordar, a crise vai estar lá, o problema vai estar lá, o vírus vai estar lá, mas você vai ver a vida diferente. Você vai estar com um sorriso nos lábios, você vai estar feliz, você vai estar grato. Preste atenção, nós temos o livre-arbítrio, é eu que escolho. Eu escolho se eu vou acordar bem ou vou acordar mal. Se eu vou acordar de bom humor ou de mau humor. A paz, querida, ela é sua, ninguém pode roubar a sua paz. O que a gente faz? A gente vende a nossa paz barata. Vamos imaginar que esse óculos aqui é meu. É o meu óculos. Está aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Você ficou mais bonito com óculos ou sem óculos aí, né? Se eu fico bonito de óculos, dá um joinha. Se eu fico feio de óculos, faz assim, né? Descontrair aí um pouco. Mas tá bom. Então esse óculos aqui é meu. É meu. Esse óculos é meu. Eu decido se eu vou colocar ele aqui, se eu vou colocar ele lá, se eu vou colocar ele aqui, se eu vou colocar ele para cá. Esse óculos é meu, eu decido o que eu faço com ele. A paz tem que ser a mesma coisa. A paz, ela é sua. Você tem que decidir o que você vai fazer com a sua paz. Se você vai vender ela barata. Porque uma pessoa postar uma coisinha lá no Facebook, você já fica bravo. Uma pessoa falar que você falou uma coisa errada, você já fica angustiado. Sabe o que você fez? Você vendeu a sua paz baratinho. Você não pode vender a sua paz, querido. Você não pode deixar as pessoas roubar a sua paz. Pelo amor de Deus, entenda que tudo que a gente precisa, nós já temos. E Deus nos deu de graça. Você sabe que você não pode perder? É essa consciência. Sabe que você não pode perder? É a sua fé. Não perca a sua fé. Se você perder a fé, você perdeu tudo. Perder dinheiro, não perdeu nada. Jaime Kemp, né, que é um pastor americano, por um tempo lá no Brasil, há muitos anos, ele prega muito para casais. E ele fala assim, ó, se você perder dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder saúde, aí você perdeu alguma coisa. Agora, se você perder o caráter, você perdeu tudo, que é a palavra, que é a honra. E eu queria fazer aproveitar e fazer uma analogia nisso. Se a gente perder dinheiro, a gente perdeu nada. Se a gente perder a saúde, nós vamos ali, crendo em Deus, com fé, vamos nos cuidando, e a gente pode melhorar, e se morrer, nós vamos para a glória. Querido, agora se a gente perder a nossa fé, se a gente perder a nossa certeza que Deus cuida de nós, aí acabou. Porque aí eu vou ficar com medo, eu vou ficar com medo do escuro, eu vou ficar com medo de sair de casa, vou ficar com medo da crise. O medo é um medo que nos apavora. É o medo que gera em nós todo esse sentimento de infelicidade, de angústia. As pessoas estão aí por causa de medo. Não, querido, a Bíblia diz, o apóstolo diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então não tenha medo. Não tenha medo, porque se Deus é por nós, como a Bíblia diz, quem será contra nós? É engraçado que aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 13, assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pronto, é isso que Paulo nos ensinou. Então a gente pode passar por uma crise, vai vir outra, mas eu posso, eu estou em Cristo. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Não vai fazer diferença nenhuma a faculdade que você tem, o dinheiro que você tem, o emprego que você tem, se você vai ter emprego, não, isso não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença na sua vida é se você realmente crê em Deus. Porque se você crê em Deus, você descansa na tempestade. Crer em Deus não é uma questão de você não passar por tempestade. Não, crer em Deus é saber que mesmo na tempestade eu posso ter paz porque Ele está comigo. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, por quê? Porque tu estás comigo. Eu não tenho por que temer. Por quê? Porque Deus está comigo. Deus está comigo. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa mostrar para as pessoas o Deus que a gente serve. Ah, pastor, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá tirar Jesus do trono, colocar aqui do nosso lado, esse aqui é o Deus que eu sirvo. Olha aqui ele, que bonitinho. Não. As pessoas têm que olhar para nós. Nós servimos qual Deus? Olha a referência, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é isso que a gente sempre fala?
Mas na verdade as pessoas têm que, querido, conhecer o nosso Deus. Eu vi o Tiago Ney falando algo e eu achei interessante, eu guardei. E é verdade, Nabucodonosor, quando ele jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, ele foi lá e ele viu que eles não estavam queimando. E ele viu que tinha um quarto homem lá junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí ele pegou e mandou tirar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. E aí ele fez um decreto que a partir daquele dia ninguém mais zombaria, ninguém mais duvidaria do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é mais o Deus de Abraão, não é mais o Deus de Jacó, não é mais o Deus de Moisés, não é mais o Deus de Elias. Querido, todos esses homens tiveram experiências com Deus maravilhosas e eles revelaram Deus para nós. Mas agora está na hora das pessoas olhar para nós e ver o nosso Deus. Vendo as minhas atitudes, ela falar, puxa, o Deus do Levi é diferente mesmo, porque o Deus do Levi, olha lá, o Levi tem crise, o Levi tem problema, o Levi tem dificuldade, o Levi também vai estar passando por aflições, mas ele continua crendo, ó, esse Deus do Levi é forte. Você está me entendendo? É isso que eu e você temos que fazer como igreja, mostrar para as pessoas que nós cremos num Deus. Aí as pessoas vão falar, nossa, o Deus do Levi, o Deus do Samuel, o Deus da Cris, o Deus do Lucas, o Deus da Amanda, o Deus da Sabrina, o Deus do Rodrigo, o Deus da Elaine, né? Você que está aí me assistindo. As pessoas têm que olhar e glorificar o nosso Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Deus, glorifiquem o vosso Deus que está no céu. Então, querido, vamos lá, nós somos igreja. Igreja é inabalável. Igreja, ela confia no Senhor. O Salmista, Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Todo mundo pode desesperar, todo mundo pode ficar com medo, todo mundo pode estar em crise. Eu e você não. Ai, pastor, mas eu não sou de ferro. Lançai sobre o Senhor toda a sua ansiedade, que Ele tem que cuidar de vós. Querido, chora, mas chora aos pés de Cristo. Reconhece a sua pequenez, reconhece que você não é capaz de fazer nada, de resolver nada. Reconhece. E fala, Senhor, me ajuda, acrescenta a minha fé, como o pai daquele menino que ora pulava no fogo, ora querendo se matar, ora pulava na água querendo se matar. E aí os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí ele chega até Jesus, Jesus, o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. O que Jesus falou? Tudo é possível ao que crê. Aí aquele homem falou, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Pronto, é isso que nós temos que fazer. Às vezes a gente crê, mas a nossa fé está pequenininha. Então vamos ter a consciência, a humildade de falar, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Porque é na crise, querido, que a gente se revela. Ninguém se revela nos momentos de abastança. Todo mundo se revela no momento de crise. Provérbios 24:10 diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você é pai de família. Se você entrar em desespero, como que vai ser da sua esposa, dos seus filhos? Se você é o chefe da casa, o cabeça, você é a referência, e você está mais desesperado que todos eles juntos. Você está mais com medo do que a sua esposa, do que a sua filha, do que o seu filho, do que o seu cachorro. Mostre em quem você crê. Mostre que é o Deus que você serve. E pronto, querido, vamos parar nessa, sabe? Vamos fazer. Lembra que eu li aqui? Vou voltar aqui no versículo de Jó agora para nós encerrarmos, que eu já falei demais, né? Mas diz assim, mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca, versículo 27, nunca para agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam, me acompanham. Jó está falando que ele tem crise, ele tem dificuldade, ele tem problemas, ele tem luta. Mas ele também tem um Deus que cuida dele. E é por isso que ele fala, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de contigo andar. Essa tem que ser a nossa posição como igreja. Sabe, nós temos que crer em Deus. Nós temos que fazer a mesma coisa que Jó fez. Sabe o que Jó fez, querido? Com toda a dificuldade, quando a mulher dele chegou para ele e falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe o que Jó fez? Como diz uma louca, assim diz você. Eu louvaria a Deus pelo bem que Ele deu e não louvaria a Deus pelos males que eu estou passando? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Essa é a posição de nós que nos consideramos cristãos. Vamos assim, né? Porque crente até o diabo é. Mas cristão segue os ensinamentos de Cristo. E Cristo nos ensinou a sermos fortes na tribulação.
perseverarmos em oração. É assim que nós temos que agir. Então nós temos que fazer igual Jó. E Jó, o que ele fez? Ele adorou no meio da aflição. Ele adorou no meio da crise. Ele adorou no meio da adversidade. Ele adorou quando todo mundo estava criticando, quando todo mundo estava julgando ele, quando todo mundo estava falando mal dele. Ele adorou. Sabe o que a gente precisa? Se enxergar. Vamos nos enxergar. E vamos reconhecer que o problema não está em Deus. Deus não muda. Ele é o mesmo. Deus não muda. O problema está no diabo. O diabo também não muda. O diabo continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Isso desde a fundação do mundo, querido. Deus, ele é o que é. Deus não existe, na verdade. Deus, ele é. Tudo que existe foi feito. Deus, ele é. Deus, ele está. Deus sempre esteve, né? Quando Moisés fala, vou falar, eu sou o que sou. Então Deus não muda. Filipenses 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E eu sei que ele é um Deus misericordioso, eu sei que ele é um Deus amoroso, eu sei que ele é um Deus que se compadece do órfão, da viúva, do necessitado, do humilde. Ele resiste quem? O soberbo. O soberbo ele resiste. Mas e o humilde? Ele dá graça. Então vamos ser humildes e reconhecer, sabe o que? A nossa soberba, porque nós estávamos achando que poderíamos tudo. Você que está, estou vendo muita gente vendo aí que nem vem na igreja mais. Se você estiver em outra denominação, que Deus te abençoe. Mas sabe o que você estava achando? Você que não estava nem cultuando mais? Você não precisava de Deus. Para que eu vou na igreja? Estou trabalhando, tenho casa, tenho carro, tenho um bom emprego, estou bem com meu marido, estou bem com meus filhos. Para que eu vou na igreja? Essa é a desgraça da religião, porque a gente só pensa que servir a Deus por barganha. Então eu só vou atrás de Deus se eu estou interessado em alguma coisa. Será que eu não posso ir atrás de Deus para me parecer com Jesus? Eu quero ir atrás de Deus para mim aprender dele. Jesus, ele falava, eu não faço nada que eu não veja que meu pai tenha feito. Eu não faço nada que meu pai não tenha mandado. Jesus, ele era imitador de Deus, e eu e você somos de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter paciência com as pessoas, e nós temos que crer mais em Deus, querido, porque tem hora que dá vergonha desse povo que se diz cristão. E aqui vai um desabafo, né? Como pastor, sabe? Eu acho que nós como cristãos, nós não temos que perder tempo criticando, falando, julgando, falar que Deus é bom e o diabo não presta. É isso que resume a nossa mensagem. Deus é bom, o diabo não presta. Você que está desesperado, Deus é bom. Você que está com dificuldade, Deus é bom. Você que está com complexo de culpa, de inferioridade, Deus te ama mesmo assim. Você que não consegue dormir porque fez algo errado e o medo e a culpa está predominando aí no seu coração, Deus, ele tem poder para te perdoar. O sangue de Cristo te purifica de todo o pecado e nenhuma acusação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Não importa o que você fez, não importa o que você estava fazendo, o que importa é agora. O que importa é agora. Um pecador arrependido é o que Deus mais procura nesse mundo. Então é só se arrepender e pronto, acabou, não tem mais acusação, não tem mais condenação. É isso. Agora, enquanto eu não reconhecer que eu sou falho, como que Deus vai me ajudar? Enquanto eu ficar nessa minha soberba, nessa minha arrogância, que eu sou bonzinho, que eu não falho, que eu não erro, que eu ajudo, que é isso? As nossas justiças não passam trapo de imundície. Eu e você precisamos de Cristo. Sabe por que nós não temos que ter medo de ser contaminado? Temos que se cuidar, temos que respeitar as autoridades, temos que ser submissos, temos que fazer tudo que está mandando. Podemos ficar em casa, tem que ficar em casa, tem que lavar a mão, tem que passar álcool em gel, faça tudo que estão falando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem algo aqui dentro que você pode me lavar com ácido, não sai, que é a certeza que Jesus me ama. E hoje eu falo aqui como pastor, mas se amanhã eu me desviar, eu cair na rua e ser um pingaiada lá, um bêbado, que todo mundo me condenando, me julgando, eu ainda vou ter a certeza aqui, que mesmo naquele estado, Deus me ama, e se eu me arrepender, se eu buscar Ele me ouve e me perdoa. Essa consciência ninguém tira. O vírus você tira com água e sabão, mas eu quero ver a tribulação, eu quero ver a angústia, eu quero ver o diabo que arranca essa certeza de dentro de mim, que Deus me ama de uma forma incondicional.
Hoje nós estamos rejeitando. Se alguém espirrar perto de nós, a gente pula. Querido, perto de Jesus você pode espirrar, você pode tossir, Ele ainda vai te abraçar, porque Ele te ama. E eu e você temos que ser esse Jesus que ama. Eu não estou falando só do vírus, nós estamos deixando de amar pecadores porque são pecadores. Jesus não amava o pecado, mas Ele morreu por pecadores, que eu e você nos enquadramos nisso. Então vamos parar de julgar, vamos parar de criticar. Tem gente desesperada, gente. Tem gente que não está dormindo, tem gente angustiada porque não tem essa fé que nós temos. Em vez de nós mostrarmos para elas o Deus que a gente serve, a gente está pior do que elas. As pessoas entram no seu Face, você não está falando de Deus, você está falando mal da vizinha, você está falando mal do prefeito, você está falando mal do governador, você está falando mal do presidente. Que porcaria é esse Deus seu? Use a sua boca, use os seus dedos para declarar que Deus é bom, que Ele salva o perdido, que Ele restaura o quebrantado, que Ele ama de uma forma incondicional. Deus me ama, Deus te ama. Não importa o que aconteça, porque Deus também, Ele se frustrou, Ele esperava que nós fôssemos o povo da retidão, do amor, da justiça e do juízo. E nós transformamos o povo da murmuração, da reclamação. Se tem uma coisa que entristece a Deus, querido, vai ver 1 Coríntios capítulo 10, é a murmuração. E o diabo, ele está deitando, como diz o ditado aí fora, ele está nadando de braçada. Porque o povo que era para falar de Deus está falando de crise, está falando. Vamos aí. As pessoas não sabem o que eu estou falando, estão ligando, mas Deus te abençoe, querido. Já deu aqui, creio que já deu quase mais de 50 minutos aí de palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus seja a sua luz, que Deus seja o seu tesouro mais precioso. Não fique tão preocupado de perder o emprego, de perder isso, perder aquilo. Não. Tudo isso aí, querido, passa. Tudo isso é passageiro. Agora, a fé não. A fé é fundamental e essencial. Então, alimente a sua fé nesses dias. Alimente a sua fé durante a crise. Porque nós vamos precisar, cada dia mais, exercitar a nossa fé. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Muito em breve nós vamos estar todos juntos cultuando. Quero fazer só uma oração, né? Aí onde você está, se você quiser fechar seus olhos, curvar sua cabeça, amém? Se você não quiser, eu vou aqui orar de olhinho aberto, tá? Olhando para você, falando que Deus é bom, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos todas essas vidas que estão de alguma forma ouvindo essa palavra, ou ao vivo, ou que vão ouvir depois. Meu Deus, eu sei que todas elas têm uma angústia, todas elas, por mais que creem em Ti, meu Deus, têm alguma coisa ainda dentro de si que está te roubando a paz. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus da paz. E eu peço que o Senhor invada esse coração e faça ele transbordar de paz. Não porque tudo vai bem, mas porque o Senhor é um Deus fiel. Que o Senhor alcance agora quem estiver angustiado, preocupado, necessitado, o que vai fazer, como eu vou trabalhar, como eu vou estudar. Senhor, acalenta esse coração agora. Coloque refrigério nessa alma, Jesus. Coloque refrigério nessa alma. Que ele venha entender que se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Que nenhuma tribulação, nenhuma praga, nenhuma peste vai nos separar do amor que o Senhor tem por nós. Que os teus anjos acampam ao nosso redor, que essa venha ser a nossa consciência, a nossa certeza. Tua palavra diz que o justo jamais vai ser desamparado, a descendência dele jamais vai mendigar o pão. Então, Deus, que nós venhamos ter essa fé, que nós venhamos ter essa convicção. E quem não tem, meu Deus, que o Senhor dê nessa noite. Que o Senhor aumente a fé dessa pessoa nesse momento. Que ela venha entender que o Senhor é um Deus que cuida de nós nos detalhes. E não tem vírus, não tem crise. Como a tua palavra diz, quem vai nos separar do teu amor? A fome, a angústia, a nudez, o perigo, a espada, a peste que anda na escuridão, a mortalidade que assola ao meio-dia. Não, Deus, nada nos separa desse amor que o Senhor tem por nós. E eu sei que eu posso andar pelo da morte, mas eu não vou ser atingido porque o Senhor está comigo. Eu posso estar numa guerra, um exército pode me cercar, 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas se o Senhor não quiser, eu não vou ser atingido, porque o Senhor é quem me guarda. Eu estou debaixo das tuas asas.
Essa convicção eu tenho. Mas agora, meu Deus, a minha preocupação não é nem tanto com o vírus. A minha preocupação, meu Deus, com todas essas vidas é com a incredulidade, que é pior do que esse vírus. É com essas pessoas que não estão conseguindo crer no Senhor, nesse momento tão angustioso. Que o Senhor acrescente a fé delas e que elas venham entender que se o Senhor é por nós, quem vai ser contra nós? Deus te abençoe, querido. Um abraço no seu coração, um beijão para você e toda a sua família. E em breve, se Deus permitir, estaremos todos juntos. Fiquem com Deus. Até mais.